introdução aqui do panorama de alguns dados mundiais e nacionais, tá? E aí a gente já passa a palavra para Robert Raff aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar. Se alguém puder só dar um... Tô vendo, já ajuda aqui. Tô vendo. Tô vendo. Show. Pessoal, vocês puderem colocar no mudo para a gente ouvir aqui, e no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, a gente vai seguir aqui e no final a gente abre. Bom, então, só recapitulando. Ô, Paty, eu coloquei todo mundo no mudo, libera o seu, por favor. Acabei de ver. Fazer o bem para você. Não fica brava comigo, não, Paty. Que ninguém Tudo sabe, bem. mas ela está grávida, já está praticamente nascendo. Eu falei, qualquer coisa eu vou abandonar aqui, mas a gente está... Bom, então, Comitê de Empatia, a gente tem os membros fixos e os membros da subcélula, tá? Então, quem está ajudando principalmente nesse tema é o Caio, a Aline e a Ana Paula. Fica aí meu agradecimento. Eu também estendo a todos os outros membros que a gente tem se reunido de forma recorrente, tem sido bem bacana a troca, tá? Aqui o cronograma, então, a gente inicia com diversidade e os demais meses a gente vai tratar com os demais valores, tá? E aí aqui fica a provocação, né? Porque a gente está tratando primeiro o tema da diversidade. Então, acho que um pouquinho do que o Felipe falou, né? Eu acho que a diversidade, muitas vezes, ela, principalmente agora no mês de junho, vocês vão ver que mercado publicitário inteiro, várias marcas usam esse mês de junho porque é o mês da visibilidade LGBTQIA+, tá? E a gente também vai falar sobre esse assunto esse mês, mas a gente queria trazer um panorama aqui da diversidade mais diverso, né? Ou seja, tem vários temas dentro da diversidade que a gente quer trazer. Então, esse é o primeiro tema pela complexidade desses assuntos abordados. A gente realizou uma pesquisa interna, entendeu que, de fato, a gente precisava estimular mais a diversidade aqui dentro do grupo e, de fato, mostrar para vocês vários aspectos, sempre com alguém que tenha, de fato, autoridade no assunto, tá? Então, a gente coloca aqui, né? Trazendo as diferenças para perto é que vamos mais longe. E aqui, vários estudos, enfim, já vêm comprovando isso, né? Que as empresas que investem em diversidade no ambiente de trabalho tendem a performar melhor, inclusive a lucrar mais, tá? Então, assim, mas antes da gente... E é muito fácil só falar isso, né? Mas acho que antes a gente precisa ter esse panorama geral justamente para a gente entender onde que o mundo e o Brasil está em relação a essa tratativa de diversidade, principalmente dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, aqui falando um pouco dos dados mundiais, tá? Entre os funcionários de todo mundo, 80% já sofreram ou testemunharam algum tipo de discriminação, mas só 30% deles se sentem encorajados para levar esse assunto ao RH. E só em 2019, 25% dos funcionários, ou seja, um quarto, foram intimidados, prejudicados ou assediados no mercado de trabalho, tá? E esses são dados do Inclusion Index de 2019, tá? É um índice global super renomado de inclusão. Ou seja, a gente tem aí esse número aqui de 30%, eu acho que é o mais que mais me choca, que é os colaboradores não se sentirem, né, desses 80% que já sofreram algum tipo de discriminação, não se sentem à vontade de levar isso para a RH das empresas. Então, acho que isso vai muito de encontro com o propósito da gente ter criado o Comitê de Empatia, né? Então, como vocês sabem, é uma iniciativa tanto da área de marketing quanto de gente de gestão. Então, é representado pela Elaine, pela Natália e pela Luciana aqui. Então, a ideia aqui é também ser um lugar de ouvir e que as pessoas realmente se sintam à vontade
para vir até nós e conversar sobre qualquer tipo de problema nesse sentido, tá? Então, a gente, 143 países, né, num total de 195, garantem igualdade de gênero, né? Então, a gente está tirando aí alguns países extremos, né, como Coreia do Norte, enfim, países ali do Emirados Árabes também, que a gente sabe que, enfim, é outra política. Tirando isso, né, em países, em teoria, equilibrados, a gente tem que 20% das mulheres já foram assediadas em seu ambiente de trabalho, 30% sentem que não são valorizadas nas empresas em que trabalham, 42% ainda não tiveram sequer a chance de progredir na sua carreira. E aí muitas pessoas falam, a vida começa aos 40, né? Mas para 48% das mulheres, o preconceito contra a idade também. E esse ponto aqui é justamente o assunto que a gente vai tratar hoje, né? Então, por mais que uma mulher de 40, né, e homens também, né, já sejam mais bem resolvidos e, enfim, mais maduros, se inicia quase uma decadência em suas carreiras porque eles não são mais considerados jovens, né? Então, isso é um grande ponto. E por quê, né? Por que existe esse preconceito? Se tem tanto lado positivo em você já ter uma história percorrida, né? Aí aqui falando de orientação sexual e de gênero, né? Então, 40% das pessoas LGBTQIA+, já sofreram discriminação no ambiente de trabalho. E 60% dessas pessoas se sentem inseguras de denunciar comportamentos homofóbicos, transfóbicos de colegas. Ou seja, o ambiente ele não é propício para escutá-los e entendê-los, né? E, de acordo com o estudo do National Center de Igualdade de Transgêneros, 59% dos transexuais evitam usar o banheiro com medo de serem confrontados. Então, aqui eu trago até um ponto assim, que eu vivi. Uma vez eu fui numa reunião no escritório do Serasa, que era o Lab do Serasa. E eu achei tão bacana que eles tinham 3 banheiros. Eles tinham um banheiro feminino, um masculino e um banheiro de gênero livre. E, assim, são coisas que a gente não para pensar, né? Mas, assim, a gente precisa tentar entender o que as pessoas transexuais enfrentam, porque a gente, enfim, a gente vai falar isso nas outras palestras, mas a gente tem as pessoas que são binárias e as pessoas que não são binárias, ou seja, que não se identificam nem com gênero masculino nem com feminino. E aí você pensa, um ato tão simples como ir no banheiro pode ser um esforço, um estresse emocional absurdo. E vamos parar para pensar, né? Isso impacta, sem dúvida, na performance do trabalho, porque se o ambiente ele não é inclusivo, isso vira, de fato, um fardo para ser carregado, e toda a energia vai para isso, né? Então, também outro fato, né? Acho que pessoas LGBTQIA+, também, que tentam esconder isso do ambiente de trabalho por meio de represália. Então, você é uma pessoa da porta para dentro e outra da porta para fora do trabalho. E nós somos seres humanos únicos, né? Ou seja, não existe assim, não, você é uma pessoa no trabalho e uma em casa. Assim, é o mesmo indivíduo, é o mesmo coração, o mesmo cérebro. Assim, não tem porquê a gente ter um ambiente de trabalho que não dê essa liberdade para você falar a verdade e, mais importante que isso, sentir a vontade com quem você realmente é, tá? Então, aqui nesse estudo traz, né, que mais de 50% dos empregados LGBTQIA+, sofrem de ansiedade e depressão por conta desse estresse todo. Aqui de racismo, né? Então, em pleno século XXI, o racismo ainda está presente nas relações. Então, 42% dos funcionários já sofreram discriminação, 35% dos funcionários negros dizem que existe preconceito no local de trabalho e 7% dos brancos acreditam. Em contrapartida, somente 7% dos funcionários brancos acreditam na desigualdade racial no mercado de trabalho. Então, há um tempo atrás, saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo super interessante, que eram 2 perguntas assim. A primeira é: você se considera racista? Mais de 90% das pessoas responderam: não me considero racista. E a segunda pergunta era: você considera o Brasil um país racista?
mais de 90% responderam sim, eu considero. Ou seja, a gente tem uma tendência de achar que a gente não é racista, mas que o outro é, né? Então, assim, muito provavelmente a gente também está sendo, mas não tem a consciência disso. E eu acho que muito do intuito da gente trazer esses bate-papos é justamente conseguir provocar essa autoanálise para entender, poxa, essa minha fala é racista, esse meu comportamento, esse meu pensamento, e assim, vem de gerações, né? Não é algo trivial para se descobrir. E aí, falando de Brasil, então, 67% dos colaboradores disseram não se sentir confortáveis para reportar comportamentos negativos à liderança ao RH, então é um problema mundial, mas também nacional. 41% afirmam que já se sentiram desconfortáveis no local de trabalho e 34% enfrentam obstáculos em suas carreiras relacionadas ao gênero, idade, etnia e orientação sexual, tá? E aí, falando de racismo aqui no Brasil também, né? Então, é um estudo feito pela consultoria Etnos. 67% dos profissionais negros já sentiram que perderam uma vaga de emprego por conta da sua cor. 92% acreditam que existe racismo na contratação de candidatos e 60% já sofreram preconceito no ambiente de trabalho. E aí tem uma série de provocações, né? Desde da Luísa Trajano, que fez aquele processo seletivo exclusivo para trainee negros, que, enfim, tentaram até processá-la. Enfim, a gente vai trazer uma palestra também com esse tema, até para mostrar como esse racismo ele é estrutural e muito provavelmente vocês vão ter essa perspectiva histórica e isso vai trazer uma reflexão bacana, né? Mas, assim, só para provocar, eu aqui peço para vocês mentalmente contarem quantos CEOs negros ou negras vocês conhecem em empresas brasileiras e até mundiais. É uma boa reflexão. A outra que eu faço também é entrar em sites de empresas, enfim, que eu admiro, ou startups, enfim, e ver o board de executivos, principalmente no mercado financeiro, que é esse que a gente acaba atuando. A maioria são homens brancos, muito provavelmente heterossexuais. Então, eu também instigo a vocês a darem uma procurada em sites de empresas que vocês gostam para ver a equipe. Ela, com certeza, a maioria vai ser formada por esse tipo de padrão. E aí aqui a gente traz sobre desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, né? Então, um estudo do IBGE mostrou que mulheres brasileiras elas recebem 77% do montante que os homens recebem, né? E a desigualdade salarial é ainda maior quando a gente fala de mulheres na liderança. Entre diretores e gerentes, elas receberam 61,9% dos rendimentos dos homens, tá? E outro dado que é alarmante é que só 5% das startups no Brasil foram fundadas por mulheres, tá? E aí aqui também, o IBGE também trouxe, né, que o nível de ocupação de trabalho, né, de mulheres que têm filhos de até 3 anos é de 54% abaixo dos 67% daquelas que não têm. Então, aqui também entra muito, além da desigualdade de gênero, a gente vê também uma desigualdade de mulheres que têm filhos e outras que não têm filhos, né? Então, a tendência numa contratação, e aí eu trago um exemplo também interessante, uma amiga minha que estava morando em Londres, e morou um tempo lá, e ela estava querendo voltar para o Brasil, ela é uma advogada, enfim, e ela me mandou o currículo dela, falou, Paty, vê se tá bom. E aí eu falei, mas, Bel, no teu currículo só tem o seu nome, não tem o seu endereço, não tem se você tem filhos, não tem a sua idade. Ela falou, mas isso é totalmente ilegal aqui. Ninguém aqui pode perguntar esse tipo de coisa numa entrevista de emprego. Então, e nos Estados Unidos também não. Então, assim, olha a cabeça disso. E, assim, eu tenho certeza que a maior parte das mulheres aqui já passou por isso, né? Então, sempre se perguntar, você é casada? Sou. Tem filhos? Quantos? Qual a idade? Né? Então, isso aí já tira muitas candidatas que seriam extremamente perfeitas para aquele cargo, mas tiram do páreo por justamente uma concepção de você achar que a mulher não vai dar conta.
E muito pelo contrário, né? A gente sabe que as mulheres, em geral, têm uma capacidade de multitarefa muito grande, tá? E aí aqui a gente traz também, né? A situação é inversa para os homens. Então, aqueles que têm criança até 3 anos têm um nível de ocupação superior aos que não têm filho. E o que esse número aqui traz para a gente? Traz para a gente o que eu vou falar um pouco mais à frente, que é sobre o padrão. Porque as empresas querem aquele homem que, não, ele é casado, ele tem filho, então ele é um bom partido, ele vai representar bem a empresa, ele segue aquele padrãozinho. Então, olha como o homem e a mulher aí, eles são tratados em relação ao mesmo assunto, né? Então, vale a reflexão. E aqui falando do tal padrão normativo, né? O que é esse padrão normativo? São homens brancos, heterossexuais, classe AB, residentes do sul ou sudeste, magros, residentes de centros urbanos, cristão, não deficiente e abaixo dos 60 anos. Todo mundo que não segue essa régua é o que não faz parte da norma e, de acordo com todas essas pesquisas, né, que a gente acabou de comprovar, sofrem algum tipo de discriminação. E aí a gente está falando de mulheres, de indígenas, negros, pardos, LGBTQIA+, classes C, D e E, moradores do Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Então, a gente viu aí no Big Brother, assim, com essa grande estrela que se revelou, né? A Juliette, que é do Nordeste, o Gil, que é do Nordeste. A gente viu alguns preconceitos ali dentro do programa, e que agora eles reverteram como algo positivo, mas é algo que existe. Gordos, moradores de periferia ou de zonas rurais. Então, é muito normal também no currículo perguntarem, mas onde você mora? Poxa, mas você pega muito... duas conduções para vir, mais um trem, mais um... Então, assim, existe esse preconceito. Religiões não cristãs, pessoas com deficiência e pessoas acima de 60 anos, tá? E aí, o que a gente traz aqui, só para finalizar, né? Existe uma violência no Brasil em relação a todas essas minorias, tá? E o mais interessante é que, às vezes, a gente chama de minorias, mas, na verdade, em alguns casos, são maiorias. Então, quando a gente pensa em mulheres, elas são maiorias no Brasil, indígenas são maiorias, pessoas de classe C, D e E são maioria, pessoas acima do peso na população são maioria. Então, assim, só para vocês verem que, mesmo sendo uma maioria, se o padrão normativo não é aquele, existe algum tipo de violência, de preconceito, e é justamente essa reflexão que a gente quer trazer, tá? E aqui, só para a gente finalizar a minha parte, né? Então, qual é a vantagem das empresas serem inclusivas e diversas, né? Então, desenvolver um lugar onde as pessoas querem trabalhar, ter diversas visões dentro de um mesmo negócio, né? Ou seja, trazer mais criatividade para o ambiente de trabalho, porque se você só tem pessoas que respeitam o mesmo padrão, a tendência é que elas pensem de forma muito parecidas. Então, assim, por que a gente não tem, por exemplo, ninguém de outro país trabalhando aqui no grupo para trazer uma visão de alguém que não mora aqui, de outras religiões ainda mais diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, né? Melhores resultados também. Isso acontece porque nesse trabalho, o ambiente de trabalho que é cooperativo, estimulante e acolhedor, as pessoas se sentem mais à vontade de serem quem são e de contribuírem muito mais, tá? Redução de conflitos, então, como existe essa política de aceitação dessas diferenças, em tese, todo mundo vai ter, todos os colaboradores vão ter mais facilidade de lidar com divergências. E é justamente nas divergências que surgem as grandes ideias, né? Porque se você só concorda com o outro, vocês vão ter aquelas ideias dentro do quadrado, tá? Ter também a responsabilidade social reconhecida pelos consumidores e concretizar uma cultura organizacional capaz de inspirar e motivar pessoas, tá? Então, esse era o panorama que eu queria passar antes da gente começar aqui. E aí, a gente vai ter os 5 temas para tratar ao longo do mês de finalzinho agora de maio e junho. E hoje a gente começa com a discriminação baseada em idade, né? Então, o pessoal, a Paty e o Bruno aí da Robert Half vão
vão iniciar o bate-papo com a gente. Vocês estão no mudo, tá? Oi, Paty, tudo bem? Obrigado pela introdução. Eu vou pedir para a Paty aqui da Robert compartilhar a tela dela, que a gente fez uma apresentação também. E até para eu me apresentar para todo mundo, eu sou um dos gerentes da Robert Half, eu sou responsável pela divisão que recruta profissionais para as áreas corporativas. Então, tudo que é finanças, contabilidade, RH, compliance, legal, marketing, posições principalmente áreas que dão suporte ao negócio. E a Patrícia, ela é responsável por marketing e relações públicas na Robert Half. Então, a gente se uniu aí, a gente vai ser a dupla que vai falar um pouquinho sobre etarismo. Eu vou pedir para a Paty já passar para o próximo slide. O que é importante, né? Acho que, primeiro, você deu uma bela introdução de tudo que, inclusive, a gente já faz na Robert Half dentro desse comitê. Acho que todos os pilares que você abordou, desde diversidade étnica, racial, orientação sexual, classe social, a gente também aborda a religião, são aspectos principalmente relacionados à cultura brasileira. A Robert Half, por ser uma empresa global, a gente tem operação lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Cada país tem sua particularidade. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm um grupo de diversidade, um grupo de afinidade, né, que a gente chama, só para latinos. Algo que a gente não precisaria ter aqui no Brasil, porque não é um grupo representativo. Eles têm um grupo lá que, inclusive no Brasil, a gente tem também, que é só para profissionais negros e pardos. Um grupo para mulheres. Então, esses grupos de afinidade vêm bem ao encontro aí do que você falou, porque a partir do momento que a pessoa entra numa empresa e ela entende que ela vai ter segurança psicológica para dar a opinião dela, putz, eu sou mulher, me valorizam, eu faço parte da comunidade LGBT, eu sei que eu posso ter voz, isso já muda completamente a experiência da pessoa como ser humano. Além de, como profissional, a pessoa poder se desenvolver na tarefa que ela está exercendo. E falando um pouco aqui de estatística que a gente pegou, 57% das empresas acreditam que a sua própria empresa não tem uma política clara sobre o tema. Então, o mercado, de forma geral, principalmente no Brasil, está evoluindo nesse tema. E mais de 80% acreditam que as políticas claras de diversidade e inclusão geram valor para a marca e colaboram na formação de equipes mais criativas e engajadas, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Para que eu vou contratar 5 pessoas para o meu time que tem que ter a mesma formação? Tem que ter formação de primeira linha, tem que morar naquele mesmo bairro. Muito provavelmente, as conclusões que eu vou chegar, inclusive já está associado a esse slide, as conclusões e os projetos que eu vou chegar, a gente vai chegar nos mesmos lugares. Então, a diversidade é importante porque você traz pluralidade de pensamento. Você tem opinião diferente, você tem história diferente, experiência diferente. Senão fica todo mundo da mesma bolha, tendo as mesmas ideias e chegando nas mesmas conclusões. Falando um pouco da visão dos colaboradores, os colaboradores percebem que a diversidade como um pilar, que percebe a diversidade como um pilar dentro da empresa, eles definitivamente são mais engajados. Então, as empresas que têm uma boa avaliação, uma boa reputação, uma boa nota aí, uma avaliação legal no Great Place to Work, são empresas que investem em diversidade e inclusão. Ambiente diverso, inclusivo, que é aberto às diferenças, reduz também o número de conflito, porque esses conflitos atrapalham produtividade, atrapalham eficiência. Fala também um pouco de inovação. As empresas que fomentam, que têm diversidade, fomentam a inovação e favorecem os resultados da empresa, isso sendo um diferencial frente aos seus concorrentes. Inclusive, tem estudos da McKinsey, que é um fato que as empresas que têm mais diversidade têm uma performance financeira melhor do que as que não têm. E quanto maior a diferença de background, de origem e cultura, mais criativa e aberta a novas ideias vai ser a equipe. Então, é aquilo que eu falei. A gente chega em conclusões diferentes, tendo um pensamento mais plural.
E do ponto de vista, inclusive, de recrutamento, trazendo um pouquinho da nossa visão, a gente já vê, principalmente na nova geração, pessoas que valorizam empresas que têm políticas um pouco mais claras de diversidade e inclusão. Então, isso está se tornando um atrativo para pessoas que estão procurando emprego, que estão querendo se movimentar. E acho que um movimento natural que vai acontecer, não agora, mas no médio e longo prazo, vão ser aqueles profissionais que trabalham em empresas que não falam sobre isso, e não investem nisso, automaticamente vai ter um turnover, porque eles vão para empresas que estão olhando para isso, que estão investindo em diversidade e inclusão. Paty, pode passar para o próximo, por favor? E aí Daí eu vou passar para a Paty agora. Eu vou entrar. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer demais o convite, participar nesse dia de festa para vocês, né? Parabéns aí pelos 25 anos. E, bom, e falando dessa questão do etarismo, né? O porquê que é importante a gente falar sobre isso, né? Como o Bruno me apresentou, meu nome é Patrícia, eu sou jornalista e eu sou Relações Públicas na Robert Half. Eu tenho 45 anos. E quando primeiro vamos entender o conceito, né, de etarismo. Discriminação do indivíduo com base na idade. Um tipo de preconceito, como a gente está vendo aí. E por ser uma forma tão comum de preconceito, às vezes a gente passa por ela de uma maneira muito velada, despercebida, e é por isso que é tão importante falar disso. É um tipo de preconceito que ele precisa ser falado e desconstruído, assim como qualquer outro preconceito que a gente vive. Eu confesso que até os meus 40 anos, eu nunca tinha pensado nessa questão de idade, no impacto dela e tal. Eu me via no auge da carreira, aprendendo, estudando, trabalhando muito. Aí um dia eu escutei uma conversa assim. Eu não sei, não era sobre mim, tá? Ou pelo menos disseram que não era. Eu não sei se ela vai se encaixar muito, né? Não sei se ela tem muito o perfil tiazona, sabe? 40 anos. Eu parei, pensei, falei, meu Deus do céu, agora acabou para mim, acabou minha carreira. Eu achando que eu estava arrasando com 40 anos, estudando demais, achando que eu estava entregando demais, e de repente eu tinha 40 e eu era a tiazona. Falei, sou a tiazona do rolê, minha carreira acabou aqui, e agora, né? E é isso, quando a gente fala de etarismo, o pensamento, ele surge, de repente, quando você menos espera, é aquilo, você não deve mais fazer isso por causa da sua idade, ou esse emprego ele não é mais para você, ou você não está velha demais para isso? E tem uma questão que é bastante contraditória quando a gente fala disso, que assim, há 2 semanas a gente teve a notícia da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Morreu de câncer aos 41 anos. Gente, de verdade, se vocês lerem 100% dos comentários ou de como as pessoas iniciavam a notícia, era falando de uma morte prematura. Tão jovem, 41 anos. Eu tenho 45, como eu falei. Eu tive câncer com 42. E tudo que eu escutei também foi tão jovem. De verdade. Vou ser bastante dura aqui no que eu vou comentar, mas assim, tão jovem para morrer, mas tiazona no fim da carreira para produzir? Não querendo tornar esse momento aqui triste, tá, gente? Tô ótima, tá? Tô de verdade, tô ótima, curadíssima e tal, mas assim, como assim pensar que a pessoa, porque tem mais de 40, ela já não pode mais fazer agora, quando pensa na morte dela ali? Então, quer dizer, 40 anos é muito jovem para morrer. Quanto tempo ela tem? Tão nova, tinha tanto para viver, mas não pode trabalhar? Como é que vai viver então? Eu queria convidar vocês, nesse gancho aqui, para fazer um exercício aqui comigo. Vou colocar um slide.
nesse aqui não precisa comentar, mas depois, no chat, se vocês quiserem ir comentando, eu não consigo ver, mas aí o Bruno vai me ajudar, porque eu vou mexendo aqui nas telas todas, aí se tiver comentário, o Bruno vai me contando, quem quiser abrir microfone, se der para abrir microfone, né, porque o Felipe mutou todo mundo, mas se der, comentem, falem, porque a Paty já testou, comentem, vamos conversar e tal, porque a ideia é a gente trocar aqui e fazer um bate-papo. Olhe para esse slide aqui, e aí, eu vou pedir para vocês, pode ser na cabeça de vocês, tá? Olhar para essa foto e sem pensar muito, respondo aí para vocês mesmos. Quem é na foto aqui? O supervisor ou a supervisora de tecnologia? Quem é o estagiário, a estagiária? O controller ou a controller? O diretor ou a diretora geral? Já deu mais ou menos para pensar. E tenho certeza que vocês formaram a equipe de vocês na cabeça só olhando para essa foto. E agora eu vou pedir para vocês olharem essa foto. E eu vou repetir a pergunta. Quem é o supervisor de tecnologia, o estagiário, o controller, o diretor-geral? Eu não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Mas quando a gente olha simplesmente baseado em vieses, em estereótipos, isso interfere demais na nossa decisão, na nossa ação, no nosso pensamento. E a gente acaba tomando atitude, fazendo coisas com base em achismos, em o que a sociedade pensa, em estereótipos. Lá, Robert Half, por ser uma empresa de recrutamento e seleção, inclusive, a gente faz diversos treinamentos exatamente com relação a esses vieses, porque a gente não pode imaginar que a pessoa, porque ela é mais velha, ela não entende de tecnologia, ou a pessoa, porque ela é muito jovem, ela não pode assumir um cargo de gestão. O Bruno vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas ainda existem empresas que pedem isso, que chegam e falam, olha, mas o time é super jovem, não me traz gente com mais de 30, 35 anos não, porque não vai se adaptar. Mas preciso de gente criativa, então não me traz gente com mais, né? Como é que você sabe que aquela pessoa não é criativa se você não deu nem a chance de escutar ou de falar com ela? Ou, o time já é super experiente, se eu colocar esse gestor mais novo, eles não vão nem respeitar. Mas esse gestor super novo, ele tem uma experiência, um conhecimento que ele pode sim assumir essa cadeira. Então, quando vocês depararem, né, com esse tipo de comportamento, de atitude, levanta a mão já, tenta mostrar que essa limitação de pensamento, de olhar, ela pode excluir pessoas boas, inteligentes e interessantes de diversas atividades. E eu estou falando aqui do nosso exemplo de trabalho, que é o recrutamento, mas isso cabe para muita coisa na nossa vida. Numa equipe, por exemplo, vamos discutir inovação, vamos discutir criatividade, mas não vamos chamar o fulano, não, porque ele já tem mais de 40, né? Eu acho que ele não vai nem contribuir, não entende muito disso, né? Vamos chamar só os jovens, vamos chamar só os millennials. Ou outra, vamos conversar sobre crise, mas vamos colocar só as pessoas mais sêniores, porque os jovens, eles não vivenciaram grandes crises, né? Eles não vão conseguir fazer parte do comitê de crise da empresa. Vamos organizar um happy hour? Vamos, mas não vamos chamar a fulana que tem filho, que é casada, porque ela não vai querer. Você perguntou? Você perguntou se ela quer? Então, vamos tentar não tirar conclusões antes de escutar, antes de convidar essa pessoa, né? E uma coisa que também é importante, o etarismo, esse preconceito, assim, ele foi ainda muito mais acentuado quando a gente
fala de pandemia, né? Neste momento de pandemia. Tem uma reportagem, eu até coloquei aqui do Valor Econômico, com uma entrevista de uma especialista em diversidade etária. Essa daqui, sobre o preconceito de idade aumentou na pandemia. Ela fala que a pandemia amplificou o etarismo no mercado de trabalho e acentuou um problema pré-existente. E esse problema ele se manifestou de várias formas. No início, a gente tinha aquela visão de que as pessoas mais velhas elas não podiam nem sair nas ruas, porque elas eram um grupo de risco. E depois a gente viu muitas empresas tendo que fazer corte, e os profissionais mais sêniores, eles foram, sim, uns dos primeiros a serem cortados. E muitos trouxeram, mas é que a gente vai para home office. Eles não se adaptam à tecnologia, eles não vão se adaptar à transformação digital. Então a gente corta. E vão trazer as pessoas mais jovens para este novo momento, o novo normal, né? Quem não lembra aí do novo normal que a gente falou tanto, né? No início logo no que começou a pandemia. E uma coisa que, quando a gente fala de etarismo, como eu já coloquei alguns exemplos, a gente não fala só do preconceito com relação a quem tem mais de 40, 50, 60 anos, mas também com relação ao jovem que sofre por não ser considerado por um cargo de gestão, por o jovem que falam que ele não passa credibilidade, que não tem experiência. Eu peguei esse gráfico aqui do estudo da Organização Mundial de Saúde, que ele mostra uma série de estereótipos, né, com relação a esses dois extremos, né? Então fala, as pessoas mais velhas, elas são pouco flexíveis, então voltando ao exemplo da pandemia, né, do home office, elas não se adaptam tanto às mudanças e tal, têm dificuldade de aprender. Agora o jovem, por outro lado, o jovem ele não tem conteúdo, o jovem ele não tem experiência, o jovem ele não tem lugar de fala para debater determinada coisa. Então, aquele exemplo que eu trouxe lá do comitê de crise. E tudo isso não passa de estereótipos para esses diferentes grupos etários, né? Esse reporte da OMS traz isso. O relatório ele chama Global Report on Ageism. Ageism é uma palavra que tem sido muito mais usada. Ele foi lançado esse ano e é muito interessante. Eu encontrei exatamente fazendo pesquisa aqui para esse bate-papo com vocês. E se vocês puderem ler, Global Report on Ageism, para dar uma olhadinha, vale demais a pena. E eu gostei tanto que tem uma parte no prefácio deles que eu queria até ler rapidinho aqui para vocês. Só uma parte do prefácio. Fala assim: a Covid-19 afetou pessoas de todas as idades de diferentes maneiras, mas, além dos impactos do vírus em si, algumas das narrativas sobre diferentes faixas etárias expuseram uma enfermidade profunda e mais antiga, o etarismo. Pessoas mais velhas têm sido muitas vezes vistas como uniformemente frágeis e vulneráveis, enquanto os mais jovens têm sido retratados como invencíveis ou como imprudentes e irresponsáveis. Estereótipos, como pensamos, preconceito, como nos sentimos, e discriminação, como agimos, baseados na idade, não são novos, mas a Covid-19 ampliou essas atitudes nocivas. Esse relatório global sobre etarismo não poderia ser mais oportuno. A sua principal mensagem é que podemos e devemos prevenir o etarismo, e que mesmo com pequenas mudanças na forma de pensar, sentir e agir com relação à idade e ao envelhecimento, será possível colher benefícios para indivíduos e a sociedade. Essa é só uma partezinha do prefácio desse estudo. E eu acho que é tão importante, e acho que é isso, são atitudes pequenas, mas que já fazem muito a diferença na hora que a gente fala desse convívio de geração, né? Da importância da gente ter
o diferente, que foi o que o Bruno colocou, que foi o que a Paty colocou quando ela mostrou também todos aqueles números, né? Quando a gente coloca pessoas iguais, as ideias, às vezes, as ideias são tão iguais que a gente acaba não saindo do lugar, se a gente for pensar enquanto empresa, enquanto grupo, né? E então, como é que a gente pode tirar proveito dessa diversidade no sentido de idade? Hoje a gente pode ter até 5 gerações trabalhando juntas. Pensa na troca que né, isso, né? Como é que a gente consegue tirar proveito disso? Quem já viu esse filme chamado Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e a Anne Hathaway? É um filme antigo, na verdade, fala sobre esse executivo, ele tem, no filme fala 70 anos, e ele volta ao mercado como estagiário da startup. E até no início tem muitos conflitos e tal. Ai, eu tô vendo o chat aqui. Filme muito bom, Gabriele que comentou. Ele fala que tem muitos conflitos até com relação à própria personagem da Anne Hathaway, que é a Jules, que ela fica até desconfortável, julgando, né? Será que ele vai conseguir atender? Ela é super agitada, tal. Será que eu vou ter um estagiário de 70 anos? Será que ele vai conseguir? E tal, né? E no final, mostra todos aqueles benefícios que esse convívio entre eles e as gerações todas, tudo que esse convívio traz, né? Eu até coloco aqui a questão da transformação social. Tem muitos estudos que mostram que essa troca de experiência entre pessoas de diferentes gerações, ela contribui muito para que haja uma melhora no relacionamento, né, nessas relações sociais. Os relacionamentos ficam mais harmoniosos, reduz as chances de haver conflitos, porque as pessoas elas aprendem a conviver com as diferenças e elas levam isso para fora, né? Então, elas levam isso para casa. Elas educam os filhos dessa maneira também, né? Então, as pessoas acabam levando isso e aprendendo dessa maneira e disseminando isso, né? Uma coisa que começou dentro da empresa. A troca de conhecimento, eu acho que essa é uma das partes, quando a gente fala de carreira, de profissional, é uma das partes mais importantes, porque todas as gerações têm a ensinar umas com as outras e todas as gerações têm a aprender, né? Então, não é porque a pessoa trabalhou, tem muita experiência que ela não pode aprender, e não é porque você acabou de entrar no mercado que você também não pode ensinar. Né? Tem uma pesquisa de uma ONG americana chamada AARP. Ela mostra que, assim, de 7 em cada 10 pessoas mais velhas gostam de trabalhar com pessoas de outras gerações. Aí fala que os trabalhadores mais velhos apreciam o conhecimento técnico e a criatividade dos mais jovens, enquanto os mais jovens valorizam o conhecimento e a experiência dos mais velhos. Eu coloquei um outro slide aqui, que mostra dos benefícios individuais também, né? É benefício para a carreira e tal, mas traz aquele calorzinho, sabe? Aquele calorzinho assim no peito para todo mundo. É gostoso para todo mundo. Então, por exemplo, os mais velhos, o que eles disseram, né, nessa pesquisa? Que ele tem, quando eles trabalham com os mais jovens, ele tem a oportunidade de mostrar a experiência dele, o conhecimento, né? Eu ouvi meu pai, por exemplo, durante essa pandemia, falando, eu me sinto inútil. Poxa, é tão triste, sabe? Ouvir isso, né, de uma pessoa que contribuiu tanto, né? Então, quando ele se vê trabalhando e podendo produzir e contribuir, mostrar a experiência e tal, isso faz um bem, né, para a saúde mental que a gente ouviu tanto, que é o maior problema hoje do mundo corporativo, né? Aí os mais velhos também falam que trabalhar com jovens torna um ambiente mais criativo. Peraí que eu tô vendo que é a Eliane. Quando eu trabalho, fico com minha equipe de 20 anos, também me sinto mais jovem com eles, é uma delícia. Eu com meus 45, eu tenho, a estagiária do nosso time tem 21. Eu falo que quando a gente junta para conversar,
primeiro que não existe diferença de idade, né? Às vezes eu vou pedir conselho também. Será que faço assim? Será que não faço? E é uma delícia trabalhar dessa forma. Outro que os mais velhos falam, me faz sentir mais energizado também. E mantenho-me atualizado sobre as últimas tendências da tecnologia, né? Tem uma fala no filme que acho que ele fala isso, né? Posso demorar para aprender a tecnologia. Mas vontade eu tenho, né? Mas eu vou, entendeu? Então, eu acho que isso que é o mais legal. E para os mais jovens, né? Oportunidade de aprender com as novas competências, né? Com as pessoas mais velhas, considerar perspectivas diferentes das minhas, torna o ambiente mais produtivo, né? Porque eles veem o gás até daquelas pessoas que já passaram por tantas coisas. Fico mais atento e mais envolvido no trabalho. E essa parte foi o que eu mais gostei, que torna o ambiente de trabalho mais divertido. E é verdade, né, gente? Pensa tanta história para contar, tanta troca, que isso deve ser... acho que é a história mais rica, né? Da gente... dessa troca aí de gerações, né, desse convívio entre gerações. E aí, só para finalizar a minha parte, porque depois o Bruno vai falar um pouquinho sobre mercado também, mas o que a gente, se eu pudesse resumir aqui em 3 palavras, né, quais seriam os segredos do bom convívio entre as gerações, eu colocaria comunicação, tolerância e empatia, que acho que é o que conversa exatamente com o comitê de vocês. A comunicação, que é importante falar e saber ouvir. A tolerância para aceitar as diferenças. E a empatia, que é o nosso canal de conexão com o outro. De a gente saber se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que esse seria, se pudesse falar, não vamos falar de conselho, não vamos falar de enfim, mas acho que poderia colocar como segredinho. Quais seriam as 3 palavras ali que a gente podia resumir como o segredo aí para esse bom convívio, tá? Agora eu vou continuar olhando o chat, por favor, continuem comentando, porque eu adoro falar, e aí eu vou comentando aqui com vocês, e eu vou passar a bola de novo para o Bruno, porque daí ele vai trazer aqui uns exemplos do que a gente tem visto no mercado de trabalho mesmo, com relação a esse ponto de idade, com relação ao recrutamento. Fechado, Paty, obrigado. A gente pegou algumas informações aqui de mercado que a gente tem visto, depois eu vou compartilhar algumas informações pessoais aqui que a gente teve com cliente, dentro da Robert Half mesmo, né? Então, legal que o mercado está começando a olhar para etarismo, né? Por mais que seja o último pilar de diversidade e inclusão que está sendo falado, mas finalmente algumas empresas já estão começando a olhar para isso. Então, a Credit Card do Itaú tem vagas para profissionais 50 a mais. A Unilever fez um programa bem legal para contratar estagiários com mais de 55 anos, a Sephora também. Quer passar para o próximo, Paty? Isso eu achei bem legal. A DocuSign, não sei se vocês conhecem, aquela empresa de assinatura digital, né? Acho que agora com a pandemia todo mundo começou a passar a assinar virtualmente. E é uma empresa de tecnologia que você imagina que, tecnologia, metodologia ágil, todo mundo novo, mas a líder de RH global, a head de RH nos Estados Unidos, foi contratada aos 69 anos, que é a Joan Burke. Isso foi bem legal, um case bem interessante. Eu dei uma olhada nessa reportagem, ela já tinha já conhecia o CEO, já tinham trabalhado em outra empresa, e ele contratou ela pela qualidade dela, pela qualidade técnica dela, não por conta de idade, nada disso. E uma última notícia que é interessante, a saída de baby boomers do mercado de trabalho preocupa as empresas. Porque é uma geração que a gente não vai ter mais dentro das corporações, e isso preocupa do ponto de vista de retenção de conhecimento, algumas características que nem a Paty falou, né? Resiliência, são profissionais que passaram por mais situações, querendo ou não, têm mais experiências, mais vivência por alguns cenários, algumas situações que a nossa geração não tem. Então, isso é um ponto de preocupação. Acho legal
compartilhar também, antes de falar desses tabus, né? Eu tenho um cliente do segmento de tecnologia também, é uma baita multinacional americana, e eles estavam contratando com a gente um gerente de marketing para um projeto temporário, mas a pessoa provavelmente seria efetivada, né? Seria um projeto aí de 9 meses e ano que vem eles conseguiriam um headcount para essa pessoa. Mas é um gerente de marketing não tão sênior, seria um primeiro nível, e a gestora, a diretora, ela é relativamente nova, o ambiente também jovial, e muito engraçado, porque o que a gente ouvia falar antes da Robert Half, né, era muito assim, aqui o ambiente é jovem, eu quero que tem que ser alguém com a cara da nossa empresa. Curiosamente, eles não falaram isso e a gente falou, legal, ótimo. Então, eles não têm muito preconceito, isso foi muito bom. E foi um case de sucesso porque a gente apresentou um shortlist com mais de 6 pessoas, 5 dessas pessoas eram mais novas, na faixa aí dos 35, mais ou menos, e tinha um profissional que estava na faixa dos 50. E a gente falou, vamos testar, uma pessoa boa, está no mercado, está disponível, quer trabalhar, tem todas as habilidades que eles estão buscando, só o ambiente, por conhecer aquela questão do viés inconsciente, né? Por a gente achar que é uma empresa de tecnologia também, multinacional, será que ele vai se adaptar? Afinal das contas, ele foi aprovado no processo e era exatamente aquilo que a gestora estava buscando. Então, e até para a gente quebrar paradigma nosso mesmo, a gente não assumir que só profissionais jovens vão ser aprovados pelo cliente. Então, isso é muito legal porque a gente está começando a instigar isso nos nossos clientes para mostrar, não, tem gente boa na faixa dos 50, o que muitas vezes, num tempo não muito longe, atrás, 1, 2 anos atrás, ia ser barrado pelo currículo, o gestor ia receber o currículo e ia falar, mas essa pessoa se formou aqui nos anos 70, nos anos 80, daí você já não precisa nem ter idade, só pela formação o gestor já olha e fala, acho que essa pessoa não vai se adaptar. Então, quebrar esses paradigmas, esse viés inconsciente de achar, de assumir, de falar, essa pessoa é a cara daquela empresa, acho que não tem muito a cara da empresa, acho que a gente está indo para o caminho oposto, ainda mais com diversidade e inclusão, não tem mais essa de falar é a cara da empresa. O que é a cara da empresa? É o que a Paty falou, é uma pessoa branca, é uma pessoa jovem, é uma pessoa magra. Então, a gente tem que parar de assumir esses tabus, né? E falando nisso, esse slide que a Paty fez foi muito legal, né? Alguns comentários que inclusive acho que todo mundo já pode ter feito, mas são microagressões que no final do dia, se você ouvir, você fica machucado, né? Você fica chateado. Às vezes, se colocando no lugar de uma pessoa que ouve, quando você fala, não vai ter o mesmo gás, a pessoa já passou por tudo isso, não vai querer fazer de novo, não vai querer botar a mão na massa, aquilo que eu falei de adaptação à nossa cultura, vai destoar da equipe, a equipe é muito ágil, não sei como ela vai se encaixar, é complicado colocar alguém nessa posição mais velho do que o superior. Esse ponto é muito engraçado, porque quando eu tive minha primeira promoção, eu passei a gerenciar pessoas, eu era muito novo, eu tinha 24 anos, e era um desafio para mim também. Eu falei, será que as pessoas vão me respeitar? Porque eu tenho uma pessoa de 30 anos na minha equipe. E foi muito legal ter tido essa experiência que hoje eu posso falar, porque que foi interessante, foi bom. Para mim foi ótimo. Tanto é que se eu tiver que ter pessoas de 40, 45, não tem problema nenhum. Acho muito eu gosto de ter gente que agrega, que pessoas que tenham mais conhecimento que eu. Complicado colocar alguém nessa posição mais velho, daqui a pouco ele se aposenta, a gente vai ter que refazer a posição, não tem potencial para crescimento, precisamos de alguém com carreira ascendente, com essa carinha ele não vai passar credibilidade, né, que a Paty falou de pessoas mais novas, nem saiu das fraldas e já quer dar ordens, isso aconteceu até na Robert Half com a gente tem uma analista de RH que ela estava negociando com um fornecedor, e ela é super nova, acho que ela tem 22 anos, alguma coisa assim, 21, 22 anos. Ela estava negociando com um fornecedor e o fornecedor falou, nossa, mas vou falar com você? Ela falou, vai falar comigo, mas isso não tem relevância, né? Então, esse tipo de situação acontece com pessoas mais novas. E esse último aqui também pela idade vai engravidar logo, melhor não. É muito feio em processo seletivo quando as pessoas já têm
já assumem isso, né? Vai entrevistar uma mulher, acha que por conta da idade já vai engravidar, como se gravidez fosse doença. Então, é uma bobagem. E as empresas de novo, as empresas que ainda têm esses paradigmas e ainda soltam esses comentários, os gestores dessas empresas, essas pessoas vão acabar ficando obsoletas, não por causa da idade, mas por causa da mentalidade. É isso que a gente, pelo menos essa é a minha opinião e da Paty com esses comentários. E o que é legal também, que a Patrícia comentou, nos Estados Unidos e na Europa, eles já têm leis de proteção contra isso. Então, você não precisa colocar sua idade, você não precisa colocar sua foto. É ilegal um empregador, uma empresa, pedir informações pessoais, pedir status civil, você é casado, você é solteiro, você namora, você mora perto, você mora longe, não tem relevância. Então, acho que cada vez mais a gente vai para essa linha de avaliar a pessoa pelo que ela é, não pela característica, pela idade, pela orientação. Tem uma pergunta no chat bacana aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Como está a questão de profissionais acima dos 55, 60 anos? O preconceito existe, né? É legal essa pergunta. Acho que, assim, sim, profissionais de 55 a 60 anos têm mais dificuldade de se colocar do que uma pessoa de 45, porque, de novo, algumas empresas, algumas pessoas assumem que essas pessoas, principalmente de 55 para cima, não têm habilidade para trabalhar com tecnologia, não vai se adaptar a uma empresa que trabalha numa metodologia ágil, né? Trazendo na linha da inclusão, né? Não só da diversidade, né? É o que eu falo, né? Diversidade é você chamar a pessoa, convidar a pessoa para a festa. Inclusão é chamar para dançar. Acho que para você incluir uma pessoa de 55 mais na sua equipe, né? Como empresa, o que inclusive as empresas ainda estão engatinhando nisso. Do mesmo jeito que o Magazine Luiza fez um programa para negros, as empresas vão ter que fazer programas direcionados, fazer um recrutamento com target e investir em capacitação, é o que eu falei para a Paty. Do mesmo jeito que hoje 99% da população brasileira não fala inglês, é 1%. Daí, desses 1%, quantos são brancos, você imagina? Provavelmente a grande maioria. Então, você precisa melhorar sua diversidade, fomentar a diversidade com profissionais negros, pardos. Mas você é uma multinacional, você precisa de alguém que fale inglês. Ou você, para fomentar a diversidade, investe num curso de inglês para essa pessoa, ou você contrata alguém que já fala inglês, que também é difícil, é um desafio. Mas como a gente não pode dar uma desculpa, acho que a gente tem que corrigir a rota agora, enquanto dá tempo, porque já foi muito tempo da coisa sendo feita errada, as empresas têm que investir em capacitação. Então, não custa nada investir em capacitação, fazendo um programa de recrutamento de profissionais de 55+, fazendo um investimento em tecnologia, em curso, em capacitação para a tecnologia dessas pessoas. Eu acho que esse vai ser o caminho. Não estou falando que isso já existe, que é o mundo perfeito, muito pelo contrário. É o que a gente, com base no formadores de opinião e pessoas que a gente conversa no mercado que falam sobre diversidade e inclusão, eu acho que esse é o caminho. Mas sim, respondendo a pergunta, ainda tem bastante preconceito. Principalmente quando você fala, putz, mas essa pessoa tem 55, mas é um analista. Mas qual o problema? Você, às vezes, precisa de um analista muito bom para aquela função. Ou a pessoa tem 60 anos e é um diretor, trabalhou naquela empresa a vida toda. Mas qual o problema? Ele quer fazer uma transição agora. Ainda mais com a expectativa de vida da população aumentando, logo, logo, todo mundo aqui vai ter seus 60 anos e, muito provavelmente, a gente vai estar trabalhando. Não sei se na mesma coisa que a gente está fazendo hoje, mas a gente pode pensar em ter outra carreira até. Então, esse tipo de discussão é fundamental a gente começar a ter agora para que daqui a alguns anos a rota esteja corrigida. Vocês aí na Robert, vocês têm alguma, alguma ação nesse sentido? Vocês recebem currículos dessa faixa etária? Como é que, ou não, isso nem chega para vocês? Vocês têm algum exemplo
prático aí, porque eu concordo, eu acho que assim, por mais que a gente já venha vendo um preconceito ali de mais de 45, quando a gente coloca mais 10 anos, realmente fica algo quase impossível, né? Eu vejo muito, enfim, aí, trazendo pelo meu pai, assim, quando ele fez 60, ele foi abrir um negócio próprio, porque ele falou, eu não tenho mais empregabilidade, esquece, eu vou ter que criar o meu próprio negócio, né? Então, vocês têm alguma, enfim, alguma empresa já se interessando por contratar dessa faixa etária específica ou pessoas dessa faixa meio desesperadas indo atrás de vocês com esse pedido? A gente não tem empresas que venham atrás da gente com esse pedido ainda, mas o que a gente faz de forma educativa mesmo com alguns clientes é apresentar profissionais de mercado mesmo que tenham qualificação para aquela vaga, mas que estejam na faixa, às vezes, dos seus 55, 60 anos. Já aconteceu. O que acontece muito também, Paty, que é uma porta de entrada, e não é nenhum demérito, a gente tem uma divisão de projetos, né? Que, inclusive, eu faço muita vaga para projetos pontuais, como se fosse uma consultoria. Tem um grande cliente nosso aqui, a gente pode até abrir o nome deles, é a Gerdau, né? Eles contrataram uma pessoa de 60 anos, já aposentada, para fazer um projeto de 6 meses. Essa pessoa fica contratada pela nossa folha de pagamento, porque só ele tinha aquela habilidade. Então, isso é legal porque, para algumas empresas, você não precisa contratar alguém que você vai imaginar, putz, mas o que é carreira dessa pessoa a longo prazo? Algumas empresas precisam resolver o problema pontual agora. Então, o caminho de entrar por um projeto é uma bela porta de entrada. Então, acontece muito de profissionais que, putz, eu estou fazendo consultoria só, eu não consigo recolocação. Por uma Robert Half, essa pessoa entra para um projeto e pode acabar até sendo efetivada. E na outra ponta, a gente, às vezes, quando a gente ouve, né? Bruno, putz, aqui o ambiente é jovem, a equipe é jovem. Mas já teve um cliente que falou que todo mundo tem no máximo 35. A gente já apresentou uma pessoa que tinha 50 anos para o processo seletivo, foi aprovada, porque não tinha idade no currículo, e daí o cliente falou, só por curiosidade, qual que é a idade dessa moça? A gente falou, 50 anos, ela tinha 49 na época. Ela, não tô acreditando, mas legal, ótimo. Então, esse tipo de ação proativa do nosso lado, de não levar a ferro e fogo, às vezes um comentário do cliente, já ajuda esses profissionais. Então, acho que indo por uma linha de não enviesar o processo seletivo, já ajuda esses profissionais. Mas eu confesso que eu gostaria de... Fala. Não, eu confesso que eu gostaria de ter empresas que venham atrás da gente com essas iniciativas, porque currículo a gente recebe muito. Muito, né? Não, que a Mariana aqui da nossa equipe perguntou, né? Como contornar essa barreira do preconceito na contratação? Eu acho interessante o que você trouxe aqui, que também tem um viés de vocês, né? Ou seja, quando o cliente não coloca como impeditivo, vocês, como empresa, né, de recrutamento e seleção, tem que também trabalhar o não preconceito de vocês de trazer essas pessoas e falar, olha, tecnicamente atende todos os requisitos que vocês querem, né? Eu achei essa questão de começar por um projeto também muito bacana. Então, é isso, é se mostrar. E eu acho que tem um outro ponto aqui que a gente não falou, que também é o lado do profissional, né? Eu acho que também tem o lado de se manter muito atualizado. Então, vocês comentaram aí, foi formado na década de 80. Mas, poxa, você é um cara que está super atualizado com, né, todos os livros que saíram, todas as metodologias, todas as tecnologias, não adianta também, eu acho que é importante levantar isso, não ser, nesse caso, não ser feita também a outra parte, que é chegar numa entrevista, independente da tua idade ou da sua ano de formação, tipo, não, eu conheço os sistemas e estou familiarizado, né? Então, acho que também tem esse lado. Não adianta culpar também a idade, né? Falar que não conseguiu pela idade. Cabe também a gente a continuar a atualização, a esse tipo de coisa. E do lado da empresa, e esse exemplo que o Bruno deu,
que eu acho muito interessante, acho que vem muito, como você falou da sua amiga lá do currículo, que não coloca nenhuma informação pessoal, por exemplo, né, que a gente já vê lá fora, é a hora que você olha para a competência técnica mesmo, é a hora que você olha exatamente para aquilo que você precisa. E essa pessoa, né, que foi contratada com os seus 60 anos, ele tinha exatamente aquilo que tem, né, exatamente aquilo que a empresa precisa. E para a empresa não precisa, não importa quantos anos ele tem, o que importa é o que ele vai fazer pela empresa nesse momento, né? E é isso que tem que olhar. Eu vou pedir licença que eu já vou tirar esse slide, até para a gente ficar se vendo, né? Eu acho que fica melhor para eu tirar a apresentação do ar, é o último slide, e eu só queria, só para finalizar a apresentação, na verdade, que coloca que a gente não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam, né? Mas assim, a gente pode controlar e moldar o que a gente pensa e o nosso pensamento. E tá aí um grande começo, né, gente? Se cada um fizer a sua parte dentro com o objetivo de acabar com esse preconceito com relação à idade, com todos os outros, mas se cada um fizer a sua parte enquanto pessoa, enquanto empresa, e aí enquanto governo, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, pronto. Se cada um fizer um pouquinho, já é um começo para a gente mudar todo esse cenário, tá? Vou tirar aqui só para a gente se ver na tela toda. Boa. Continuem as perguntas, que eu gosto. Já tem uma aqui do Rafael, Paty, se quiser seguir aí. Vocês enxergam, mesmo que em marcha lenta, uma melhora nas empresas nesse quesito de inclusão das pessoas mais velhas? E acreditam que isso possa realmente ser mudado num futuro próximo? Eu acho que o Bruno é a melhor pessoa para responder isso, né? Ele já veio com alguns exemplos, mas o que você acha, Bruno? Eu acredito, eu acho que nem eu falei, quando você pega todos os pilares de diversidade e inclusão, né, LGBT, comunidade negra, religião, entre outros, o etarismo ainda é o último, mas a gente está vendo que ele está começando a ser falado sim. Eu faço, por fazer parte do comitê de diversidade da Robert Half, eu converso com algumas outras empresas que têm essas iniciativas. Então, as empresas estão começando, sim, a olhar para isso. É o último, que nem eu falei, a gente está caminhando mesmo em marcha lenta, mas vai ter uma melhora e vai ser inevitável, até porque a nossa geração vai ser a próxima. Então, isso, e como eu falei, na expectativa de vida está aumentando. Então, inevitavelmente, isso vai melhorar. Bruno, eu acho que tem um ponto aí que a gente não pode esquecer, que todo mundo aqui vai envelhecer, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente precisa se colocar nesse lugar, e quando for a minha vez de ter 60 anos, me sentindo super bem, super ativa, criativa, querendo contribuir, né? Então, eu acho que a reflexão é o que a gente pode fazer hoje para melhorar esse futuro, inclusive para nós mesmos, né? Então, é olhar por essa perspectiva. E, assim, a expectativa de vida realmente está algo muito, muito... só cresce, né? Então, eu acho que essa é a reflexão, a gente, poxa, óbvio, que a gente quer trazer a empatia para a gente fazer no presente para as pessoas que hoje têm essa idade, mas daqui a pouco nós mesmos vamos nos beneficiar com isso, né? E essa já é a mudança do pensamento mesmo, né, Paty? É aquela questão das pequenas ações. Se a gente começa a pensar nisso hoje, acho que responde até um pouquinho a pergunta da Ana Paula. Como você imagina o futuro para as pessoas 45 mais no ambiente de trabalho? Se a gente pensar, se cada um começar a fazer pequenas ações, as empresas já começam a pensar nisso, né? Mesmo que ainda esteja no final da lista das prioridades quando se fala em diversidade e inclusão, mas tem muita gente já olhando mesmo para a questão de retenção de conhecimento e tudo mais. E a própria questão da longevidade, quando você para olhar, eu sou a pessoa, vou falar aqui como uma pessoa de 45 mais, então, se você se prepara para aquilo, não tem diferença, gente. Então, hoje, quando eu me olho no meu ambiente de trabalho, ou no que eu estou fazendo, ou na minha atividade, eu sei
que eu ainda tenho muita coisa para entregar, independente do que outras pessoas possam pensar ou do que a sociedade possa colocar e ou impor. Então, o que eu imagino? Eu imagino um futuro de muito trabalho. Vamos e torcer para que as coisas mudem cada vez mais, né? Se a gente está vendo as empresas começarem a fazer isso, eu, enquanto profissional, estou fazendo a minha parte também. Com certeza, Paty. Só uma coisa que eu queria adicionar. Com a transformação digital, e pensando que daqui a alguns anos todo mundo vai estar mais até atualizado em tecnologia, em comparação, por exemplo, meu pai ele tem 55, mas eu considero meu pai super antenado em tecnologia. Ele me manda vídeo no Instagram por direct e é um cara que faz planilha. Então, se meu pai, aos 55 anos, tem uma rede social que todo mundo tem, algumas pessoas acham que, putz, só pelo fato de ele ter 55, ele não conseguiria usar, com certeza a gente, quando tiver 55, 60, 70 anos, vai conseguir trabalhar com tecnologia. Eu acho que é uma questão natural, até pela transformação digital que a gente está passando. O meu pai, com 70, que eu falei que sente inútil, é o mais ativo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Ele manda vídeo, ele faz ginástica, ele grava e posta nos stories. Então, gente, vou falar que aquele homem de 70 anos está se sentindo inútil? Tá nada. Tem uma pergunta aqui do Caio, Bru, que eu acho que essa aqui é bem legal de uma maneira e que você pode responder com a sua experiência de sala de entrevista. Uma pessoa desempregada, com mais idade, é natural que ela se sinta desanimada e até angustiada. Deixar isso transparecer, na sua visão, interfere na avaliação na hora do recrutamento? De que forma? E como não deixar esse desânimo aparecer? Tal? Como é que está essa questão na hora do processo seletivo hoje, né? Porque as pessoas realmente tem muita gente desempregada, tem essa questão da idade, a pessoa já chega se sentindo mais velha, já sabendo do histórico, né? Então, como driblar até o próprio viés dela mesma na sala de entrevista? Sim, não, e primeiro é normal, né? Acho que não só relacionado à idade, mas existem pessoas que ficam desempregadas por muito tempo e acabam ficando angustiadas, né? Então, acho que o primeiro ponto é saber se posicionar e se valorizar. Então, eu estou aplicando para uma vaga de gerente porque eu já fui gerente. Eu vou aceitar um salário mínimo por um patamar de gerente. O que a gente às vezes vê é aquela pessoa que aplicou para uma vaga de gerente está aceitando um salário que é para uma vaga de um analista júnior. Por conta desse tipo de desespero, na cabeça do contratante, da empresa contratante, às vezes pode ser, putz, esse cara está querendo pegar qualquer coisa, está desesperado. Eu quero alguém aqui que não tenha esse tipo de angústia, não tenha essa ansiedade. Então, acho que a pessoa saber se posicionar, estar atualizada, se posicionar também em questão de pretensão salarial, de expectativa quanto à atividade, quanto ao dia a dia, quanto ao descritivo da vaga, é muito importante para que as expectativas estejam alinhadas. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente dá dica, né? Por mais que a Robert Half não seja uma empresa de outplacement são quando os candidatos pagam para a consultoria arranjar um emprego para eles. A gente não faz isso. O que a gente faz são as empresas pagam para a gente achar os candidatos. Mas, no final do dia, a gente é consultivo com os candidatos também, porque a nossa intenção é que as pessoas que a gente está apresentando para o nosso cliente sejam aprovadas. Então, algumas dicas básicas a gente dá, mas friamente, quando eles vão avaliar a oportunidade nas empresas, diretamente aplicando no site das empresas, a gente vê uma dificuldade grande, porque às vezes eles não são nem chamados por conta do currículo. Então, ter um LinkedIn atualizado, um currículo atualizado, fazer o básico, tá dentro da expectativa salarial com o descritivo da vaga, já é o primeiro passo aí para demonstrar que a pessoa está alinhada com o que a empresa está buscando. Bacana. Bom, a gente já está aí no 18 horas e 32 minutos, acho que a gente já está estourando o tempo. Queria saber se mais alguém... Não precisa ser só pergunta escrita, não, gente. Pode desmutar o microfone também para falar.
Mais alguém queria fazer alguma pergunta para a gente finalizar aqui o encontro? 3, 2, 1. Tá, não. Beleza. Não, mas acho que foi bem participativo, assim. Eu queria agradecer muito, Patrícia e Bruno. Acho que o conteúdo ficou muito, muito bacana, né? Acho que aí até trazendo um pouquinho, vocês incluíram até mais coisas do que eu já tinha visto, então queria agradecer o empenho, vi que vocês realmente estruturaram algo muito bacana, trouxeram várias informações interessantes e também a experiência de vocês, né? Acho que isso agrega muito aqui para a gente, então acho que... E vocês foram os primeiros dessa série de bate-papos, então acho que queria agradecer, assim, de coração mesmo, acho que foi excelente para todo mundo aqui, acho que todo mundo vai sair um pouquinho mais reflexivo, tá? Eu que agradeço, Paty. Foi um prazer conversar com vocês. É importante para a gente também passar esse tipo de conscientização, passar a informação que a gente tá praticando aqui dentro e quando quando a gente vem falar de diversidade e inclusão, a gente brinca que não tem concorrência, né? Acho que as empresas têm que se ajudar nesse momento, fazer benchmark, conversar, entender o que cada um está passando e o que vocês puderem aí aproveitar da nossa palestra aí, eu vou ficar super feliz, porque a ideia é essa, passar conscientização de uma forma leve, de uma forma educativa, sem repreender ninguém e criar esse tipo de consciência na cabeça de todo mundo. Eu também queria agradecer demais o convite. Eu espero que a gente tenha honrado assim essa abertura desse evento de vocês. Foi um prazer de verdade poder conversar, contar, até confesso que o fato de vocês terem nos convidado, Paty, para fazer essa conversa com vocês, quando a gente começou a preparar esse material, eu e Bruno, por que ele está diferente? Porque esse material virou um tema de discussão interna. A gente fez esse bate-papo dentro da Robert Half após o convite de vocês, de verdade. Legal. Então, foi muito legal. É por isso que ele ficou um pouquinho diferente, porque a gente levou o bate-papo para dentro de casa. Então, eu agradeço muito o convite. Eu espero realmente que vocês tenham aproveitado, porque a gente aproveitou bastante. Ótimo. Bom, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada aí pela presença, pela interação. E semana que vem tem mais. Boa noite a todos. Felipe, quer falar? Meu Deus, aí... Não. Eu só entrei para agradecer, achei muito legal. Eu tinha umas perguntas aqui, mas é melhor não fazer não, gente. Deixa para uma próxima, porque senão nós vamos sair daqui umas 7h30. Mas eu acho que foi muito produtivo, agradeço muito a Patrícia e ao Bruno, bem legal. E, muito feliz com a galera interagindo, 45 pessoas até agora, interagindo, ouvindo. É isso aí, é isso que a gente incentiva. Obrigado, viu, gente? Boa noite para vocês. Obrigado a vocês. Boa noite, galera. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.